Muitas pessoas podem não acreditar nisso, mas a crise econômica que hoje está estabelecida aqui no Brasil faz parte do golpe do PT. Quando um país está profundamente mergulhado numa crise econômica, o olhar das pessoas fica toldado. Ocorre um verdadeiro achatamento salarial, de modo que a população fica praticamente toda nivelada por baixo. Para implementar um regime socialista hoje, isso não pode ser feito por meio da prosperidade, pois uma população próspera, ela tem autoestima, ela se sente bem e acaba não se submetendo às imposições unilaterais de um governo. Mas quando a crise econômica chega e as pessoas ficam desesperadas com medo de perder o seu emprego e sentem como o seu poder de compra e o poder aquisitivo caem, essas pessoas começam a ficar com medo e acabam se grudando às únicas expectativas que ainda lhes restam. E isso faz com que surja um estado de terror social, fazendo com que as pessoas não lutem mais e apenas pensem em assegurar os pontos que elas conquistaram. Hoje no Brasil, nós podemos observar isso muito bem. Esta crise econômica que está estabelecida no Brasil, ela foi planejada, ela foi fomentada e ela cumpre uma finalidade em prol do governo federal. O PT quer hoje desestruturar de vez a sociedade brasileira, romper as últimas amarras identitárias que fazem com que os cidadãos brasileiros se reconheçam como indivíduos. E por meio de uma crise social se pode bagunçar toda a sociedade. Quando a crise econômica aperta, as pessoas perdem as suas referências e pensam apenas em segurar as conquistas que tiveram até então. É o que nós temos hoje aí. A população brasileira está preocupada, está receosa, não sabe o que haverá de acontecer nos próximos tempos aqui no Brasil. E se nós não abrirmos os olhos e tomarmos uma atitude mais veemente diante do governo, este governo vai acabar nos engolindo de vez e viraremos certamente um país socialista, do mesmo modo como a Venezuela já o é. Na Venezuela, este processo está apenas alguns passos à frente do Brasil, mas o Brasil está caminhando para a mesma direção que a Venezuela. Lá também, por meio de sucessivas crises econômicas, o governo foi destruindo a autoestima da população. Foi surgindo um verdadeiro terror social, fazendo com que as pessoas desistissem de lutar e se prendessem fortemente às parcas conquistas que tinham até então. Quando este medo institucionalizado se estabelece, os cidadãos deixam de lutar, eles se conformam com a sua realidade diária e já não empreendem mais passos a um estado econômico e social melhor. Aqui no Brasil, se nós não tomarmos cuidado, nós teremos ao longo agora de 2015 uma verdadeira sedimentação social. Toda a realidade brasileira ela está sendo achatada, ela está sendo nivelada por baixo. E por meio de uma crise econômica como esta que agora está presente aqui no Brasil, pode ocorrer um grande achatamento salarial. O que é o regime socialista senão um grande achatamento salarial, onde as pessoas são colocadas todas no mesmo patamar econômico, com exceção das elites políticas que estão então acima da sociedade como um todo. A população brasileira precisa agora se articular, novamente refazer as manifestações, e estas manifestações elas precisam ser mais fortes e mais contundentes daqui para frente. Não apenas para mobilizar a sociedade brasileira, mas também para passar uma mensagem para o mundo. Nós precisamos hoje chamar a atenção dos Estados Unidos e também dos países
europeus. Precisamos mostrar para o mundo o que vem ocorrendo aqui no território brasileiro. E as manifestações são o melhor modo, então, disto ser efetivado. A crise econômica que está aí, ela cumpre a finalidade de dar o último golpe na sociedade brasileira. Se o Brasil não conseguir se recuperar desta crise econômica, e o governo não quer isso, a sociedade brasileira será de tal modo nivelada por baixo que não haverá mais diferença entre os cidadãos. Enquanto que a pirâmide social de um sistema capitalista, ela propicia um escalonamento das diferentes camadas sociais, a pirâmide social de um regime socialista é meramente um T de cabeça para baixo, onde toda a massa está na base da pirâmide e na ponta apenas a elite. É isso hoje que o PT está querendo fazer aqui. No topo deste T social que está para ser estabelecido aqui no Brasil, estarão apenas os políticos da elite política e os mega empresários. Nós podemos observar aqui no Brasil que o Partido dos Trabalhadores e os demais partidos que estão ao seu entorno, eles têm uma articulação com os mega empresários, com as grandes corporações. Hoje, esse chamado metacapital, ele trabalha em harmonia com as ideologias socialistas. Os mega empresários perceberam que é muito melhor eles investirem nos partidos de esquerda, que eles acabam atendendo mais aos seus interesses do que os políticos de direita. Paremos um pouco para observar. Os políticos de direita, eles defendem quem? Os médios e os pequenos empresários. Os políticos de direita, eles são regionalistas e defendem os empresários locais. Enquanto que o pessoal da esquerda, eles têm uma visão internacionalista e eles estão, então, do lado das grandes corporações. E as grandes corporações internacionais e os partidos socialistas trabalham hoje em conjunto para promover uma grande submissão nas sociedades pelo mundo afora. É muito mais fácil para as grandes corporações monopolizarem a sociedade ou as sociedades pelo mundo afora se tiverem em harmonia e em acordo com os partidos políticos de esquerda, pois os partidos políticos de esquerda são a favor da massificação da vida social como um todo. E deste modo desaparece a individualidade dos seres humanos e também a sua capacidade de reagir contra o sistema que vem se estabelecendo. Então, nós temos que perceber aqui no Brasil que a crise econômica que agora está estabelecida, ela cumpre uma finalidade, que é dar o último golpe aqui no Brasil para que o PT finalmente possa estabelecer o seu regime socialista. O objetivo desta crise econômica é quebrar os pequenos e os médios empresários, para que apenas sobrem as mega empresas, que representam o metacapital. E assim estarão no topo desta pirâmide social os mega empresários e a elite política de esquerda, que poderão então em conluio monopolizar o poder aqui no Brasil. A situação, na verdade, ela é muito mais perigosa e drástica do que a maior parte da população brasileira possa imaginar. Muitas pessoas ainda acreditam que esta crise econômica ela vem apenas em detrimento da incompetência do PT. Sim, ela vem em detrimento da incompetência do PT também, mas esta crise ela foi fomentada, ela foi sendo introduzida lentamente aqui na economia brasileira para que agora ela estourasse e rompesse de uma vez por todas as últimas amarras tradicionais que ainda existem na sociedade brasileira e que agora uma sociedade completamente desmantelada possa surgir, onde as pessoas afundem em meio ao caos social, em meio ao terror, ao medo, não tenham mais uma percepção da realidade, se deixem tomar pelo medo e por meio deste medo baixe a autoestima da população e ela então se submeta aos projetos de poder deste governo corrupto que aí
está. A crise econômica, se nós agora não reagirmos, ela haverá de engolir a sociedade brasileira. Mas por quê? Porque por trás desta crise econômica está o projeto de poder do PT e também os mega empresários, que estão atuando hoje em conluio com os políticos de esquerda para destruir a sociedade brasileira e então dominá-la de uma vez por todas. Trata-se de um plano muito bem articulado e muito bem elaborado, que agora está sendo colocado em prática de forma mais drástica, de forma mais rígida, objetivando então os objetivos finais aqui do PT e do Meta Capital, que é a submissão total da população brasileira, por meio de uma crise econômica que achata todos os indivíduos para baixo, formando apenas uma sociedade ao rés do chão, onde a individualidade desaparece de vez e surge apenas um rebanho de pessoas falidas, de pessoas desesperadas e que já não têm mais esperança no futuro. É isso que o PT quer hoje, matar a esperança dos brasileiros para que eles se submetam de uma vez por todas ao regime petista. E como se mata a esperança de um povo? Uma das maneiras é através de uma crise econômica fomentada, que literalmente destrói a sociedade, até que não reste mais nada senão as ruínas que fazem com que as pessoas percam os estímulos e a vontade de viver, se submetendo de uma vez por todas ao governo. Obrigado pela atenção e até mais.